Hallo, wie geht's? Olá, como vai? Vamos para mais uma dica de alemão? Hoje eu vou falar sobre as declinações. Para muitas pessoas são temidas. Quando se fala de declinação, é uma coisa assim que é difícil de aprender, é complicado. Mas a gente pode simplificar isso. Hoje eu não vou abranger tudo, mas vou dar um panorama geral para você começar a entender um pouquinho mais a respeito das declinações. Vamos lá? Então, meu nome é Eduard Hosp, eu sou professor de alemão e é um grande prazer estar aqui compartilhando o meu conhecimento com você que quer aprender, que quer praticar o alemão, que gosta da cultura e quer se desenvolver mais nesse idioma. Então, nós temos as declinações. Nós podemos dividir, se você tem dificuldade nela, divida ela em partes, em pequenas partes, para você ir entendendo gradativamente. Quanto mais exercícios você for fazendo, mais você vai ficando prático e isso vai se tornando uma coisa automática. Assim como você aprendeu o idioma português. Então vamos falar um pouquinho das declinações em alemão. As declinações, depois que você aprende, elas são muito importantes. Para mim, que eu trabalho com traduções também, são até essenciais, porque faz a gente reconhecer detalhes que às vezes passariam despercebidos. Então, nós temos, digamos assim, quatro tipos. O nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. Nossa, professor, mas só esses nomes já me assustaram. Calma, vamos dividir por parte. Então, para simplificar, eu vou simplificar as regras, tá? E vou dar um panorama geral. Então, o nominativo seria assim, ele faz parte do conjunto, mas o nominativo ele não realiza nenhuma alteração, nenhuma declinação. Seria a forma normal, digamos assim, sem declinação. Então, como o nome diz, ele é nominativo, ele é do nome, do substantivo. Então nós temos o der masculino, die feminino e das para o neutro. E o die para o plural, representando para os três gêneros, né? Então, nós temos masculino, feminino, neutro e plural. No nominativo, não sofre nenhuma alteração. O der é der, o die é die, o das é das e o die plural é die. Ok? Então nós temos, por exemplo, dois verbos que, digamos assim, que regem o nominativo ou que não pedem nenhuma declinação. Então é o verbo sein, o verbo ser e estar, e o verbo werden, que é tornar-se. Ok? Então sempre quando tiver só esses verbos na frase, eles forem verbos principais, a regência é o caso nominativo. O acusativo, como o nome diz, ele acusa. Ou seja, ele pede, para a gente em português nós diríamos que é o objeto direto. Então acusativo é objeto direto, simplificando a regra. Por exemplo, se eu digo eu como, ich esse, mas a frase fica incompleta. O verbo pede um complemento. Eu como o quê? Ich esse einen Käse. Eu como um queijo. Ou ich esse den Käse. Eu como o queijo. Então, quando o verbo precisa de um complemento, nós temos o caso acusativo.
No caso acusativo, a única mudança de declinação é para o masculino. O der passa para den, com N, de navio. O di fica di, o das fica das, e o di plural continua di plural. Ok? Então eu digo ich esse den Käse. Então o der, que seria o queijo, der Käse, como ele está complementando o verbo, ich esse den Käse. Ich esse den Fisch. Ok? Então, para todos os verbos que pedem um complemento, só o masculino que sofre a modificação. É lógico que o caso acusativo tem algumas preposições que o regem. Daí não é o verbo que está pedindo o complemento, é a preposição. Mas isso a gente vai falar num próximo vídeo das preposições do acusativo. Depois nós temos o dativo. O dativo seria para nós o objeto indireto. Então vamos ver um exemplo. Eu digo, ich kaufe meinem Bruder einen Käse. Eu compro o quê? Einen Käse. É acusativo. Eu compro para quem? Para o meu irmão. Então, ich kaufe meinem Bruder einen Käse. Ok? Então, o dativo seria o objeto indireto. Também o dativo tem algumas preposições que regem esse caso. A gente vai falar nisso também num próximo vídeo. Se você não assistiu ao vídeo A Regra do MIT, a regra do MIT ele rege justamente esse caso. É o dativo. Nessa regra do MIT eu simplifiquei as coisas também para você começar a entender essa declinação sem se aprofundar muito em gramática. Então, se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assista a regra do MIT. Tem a parte 1 e a parte 2. E por último nós temos o genitivo. O genitivo, geralmente, quando é de posse. Por exemplo, das Auto meines Bruders. O carro do meu irmão. Então, das Auto meines Bruders. Das Auto meiner Schwester. Então, no caso genitivo, ele se refere à posse. Quando algo é de alguém, ou alguma coisa é de alguém, ou algo é de alguma coisa. Então, sempre de posse. Também nessa gênero, no genitivo, existem algumas preposições que regem esse caso. Então, no caso do genitivo, o der e o das, ele passa para des. Então, por exemplo, eu posso falar die Farbe des Himmels, a cor do céu. Então, é de posse, a cor do céu, die Farbe des Himmels. E o feminino e o plural, eles mudam para der. Por exemplo, die Farbe der Wolken. Ou, no singular, die Farbe der Wolke. A cor da nuvem ou a cor das nuvens. Esse vídeo é uma introdução às declinações no alemão. Como eu disse, se para você é um pouco difícil as declinações, divida elas em parte, vai estudando por partes, um pouquinho de cada vez, e depois isso vai incorporando no seu aprendizado, no seu idioma, na sua fala, e você vai dominar também isso.
um pouco de cada vez e no final a somatória é grande e muito produtiva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica de alemão. Auf Wiedersehen!